Olá, turma, bom dia. Hoje, dia 2 de junho, quarta-feira, nós vamos para a aula de Ciências Naturais, tá? Vamos fazer a atividade desse livro aí, ó, livro de vocês de História, Geografia e Ciências. Já peguem ele, já peguem lápis e borracha, já ative aí o sininho das notificações, se inscreva no canal e deixa um like aí para mim, certo? Então, vamos lá, ó. Nós vamos ver agora o que acontece quando nós respiramos e também o que acontece com o nosso sistema respiratório, certo? Páginas 193 e 194 são as atividades dessas duas páginas que vamos realizar agora, tá? Antes disso, eu vou fazer aqui algumas observações para vocês lembrarem de algumas funções da respiração. Então, olha só, o que é a respiração? É uma das funções essenciais à vida. É através dela que o corpo promove permanentemente o suprimento de oxigênio necessário ao organismo vital para a manutenção da vida. A respiração é comandada pelo sistema nervoso central. Seu funcionamento processa-se de maneira involuntária. Tá? E só um pouquinho. E automática, que ficou aqui embaixo a palavra. E aí, vamos ver aqui o sistema respiratório. O sistema respiratório, então, fornece oxigênio, remove o gás carbônico do organismo, auxiliando as nossas células no metabolismo. Atuando em conjunto com o sistema circulatório. O sistema respiratório também está envolvido com a vocalização. É formado pelo nariz, pelas cavidades nasais, pela faringe, pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios e pelos pulmões. Certo? Aqui nós temos a representação do sistema respiratório. Ó, conforme foi falado ali em cima, quais são as partes que fazem parte, então, do sistema respiratório? Fossas nasais, cavidade bucal, laringe, brônquios, pulmão direito, pulmão esquerdo, traqueia e faringe, tá? Para garantir a respiração, o corpo realiza 2 movimentos respiratórios, inspiração e expiração. Então, nós inspiramos, que é quando ocorre a entrada do ar nos pulmões, e expiramos o gás carbônico. Então, entra o ar, entra o oxigênio e sai, expiramos o gás carbônico. Aqui está escrito ar inalado e ar exalado, ou seja, que entra e que sai, tá? Aqui tem algumas informações a mais, ó. As costelas se elevam, músculos intercostais contraem. Então, quando a gente respira, isso aqui se eleva, ou seja, enche nosso pulmão e depois esvazia. Então, volta novamente ao que era, tá? Ó, se move para baixo e o nosso diafragma aqui se move para cima. Aqui nós temos 2 vídeos que vamos assistir, tá? Sobre o nosso sistema respiratório. Eu vou copiar e colar para assistirmos juntos. Olá, galera! Hoje na nossa aula de ciências vamos falar sobre o sistema respiratório. Um momento para testar o ar dos pulmões. Perfeito. Vamos lá. O sistema respiratório é um conjunto de órgãos responsáveis pela respiração, começando com as fossas nasais, que são essa cavidade. Não confundir com o nariz, que é a parte externa, e com as narinas, que são os furinhos. Depois, vamos para a faringe, logo em seguida a laringe, descendo aqui temos a traqueia, que se ramifica, formando os brônquios, e finalmente os pulmões, direito e esquerdo, sustentando os pulmões esse órgão chamado diafragma. Então esse é o caminho que o ar faz: fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. E para sair para o universo, pulmões, brônquios, traqueia, laringe, faringe e fossas nasais. Lembrando que isso é muito rápido, uma velocidade incrível.
As fotos nasais, então, é essa cavidade onde encontram-se pelos que tem por função filtrar o ar e também dar aquela primeira aquecida no ar. Logo em seguida, o ar vai passar pela faringe, que também é um órgão do sistema digestório. Então, ele é um sistema digestório e é o sistema respiratório. Pela faringe passa, então, ar, água e os alimentos. Depois o ar vai passar pela laringe, a partir daqui só pode passar ar. No interior da laringe, nós temos as pregas vocais, também chamadas de cordas vocais. Quando o ar passa pelas pregas vocais, vibram as cordas e emitem o som da nossa voz. Depois o ar vai passar por esse tubo formado por anéis, levando o ar até o próximo órgão. Então a função da traqueia é apenas conduzir o ar. A traqueia então se ramifica formando os brônquios. Os brônquios ficam cada vez mais finos, formando então os bronquíolos. Na ponta dos bronquíolos, nós encontramos essas estruturas chamadas alvéolos pulmonares. No final dos alvéolos pulmonares, nós temos aqui as veias artérias que vão conduzir então ar para o corpo. Então aqui é o final dos bronquíolos. Existem milhares e milhares de alvéolos pulmonares, espalhando-se por todo o pulmão. Finalmente, o ar chega nos pulmões, que são órgãos esponjosos, onde vai ocorrer a troca de gás de oxigênio para gás carbônico. Então aqui o ar chega com muita força, com muita rapidez, e ele sofre uma combustão, uma queima, e ele se transforma de oxigênio para gás carbônico. Nessa imagem, nós vemos os dois movimentos respiratórios, a inspiração e expiração. A própria palavra nos ajuda a memorizar. Ins, você puxa o ar para dentro para falar a palavra, e ex, você leva o ar para fora. Então, inspiração é a entrada do ar nos pulmões, no caso o oxigênio, e expiração é a saída do ar dos pulmões, no caso o gás carbônico. Esses dois movimentos respiratórios, inspiração e expiração, formam então o que chamamos de respiração. Essa foi a nossa aula de hoje. Estudem, memorizem os órgãos e as funções, e até a nossa próxima videoaula. Tchau. Fui. Certo, turma? Então aqui ele explicou esses conceitos aqui, ó, de entrada e de saída do ar, como que eu chamo eles, quais são as partes do nosso corpo que fazem parte do sistema respiratório, certo? E agora nós vamos ver este outro aqui. Eu vou copiar, vou colar aqui. O ar é essencial para a manutenção de nossa vida. Ele é composto por diferentes tipos de gases. Tão importante quanto a qualidade do ar que respiramos é a preservação da saúde do nosso aparelho respiratório, pois ele é o responsável, entre outras coisas, por levar o oxigênio até nossa corrente sanguínea, que por sua vez o distribui por todo o nosso corpo. A jornada do ar pelo nosso corpo começa pelo nariz e boca, passando pela faringe, laringe, traqueia e chega até os pulmões. Dentro dos pulmões, o ar passa pelos brônquios e depois por estruturas ainda menores, os bronquíolos. Ao final dos bronquíolos, encontram-se os alvéolos, que recebem o ar que foi umedecido e aquecido durante toda a sua trajetória pelo aparelho respiratório. Os alvéolos são revestidos por uma extensa rede de vasos sanguíneos, chamados de capilares. É o contato entre os alvéolos e os capilares que possibilita a troca gasosa. Durante a inspiração, parte do ar é renovado nos alvéolos. Ao passar pelos alvéolos, as células sanguíneas liberam o gás carbônico, que é o resultado do metabolismo celular, e capturam o oxigênio, que está dentro do alvéolo, para distribuí-lo por todo o corpo. O oxigênio captado pelo sangue viaja até o coração, onde é bombeado para todo o corpo. Já o gás carbônico é expelido do corpo através da expiração. Nosso sistema respiratório dispõe de algumas defesas naturais que dividem a quantidade de umidade que chega aos pulmões. A primeira delas se encontra dentro do nariz. São os pelos nasais, que retêm as maiores partículas inaladas. As vias aéreas, nariz, traqueia, brônquios e bronquíolos são revestidas de uma camada aquosa de muco. Essa camada é responsável por umedecer o ar e também por capturar algumas partículas estranhas que foram inaladas. Abaixo dessa camada de muco existem as células ciliadas, que revestem todas as paredes das vias respiratórias, exceto parte dos bronquíolos e os alvéolos. Elas possuem um movimento vibratório, que faz com que o muco seja conduzido em direção contrária à dos pulmões. Esse movimento permite que as partículas que ficaram presas nesse muco sejam expelidas pela tosse ou pelo tiro. Apesar dessas defesas, nosso organismo não é capaz de reter todas essas partículas outros contaminantes que entram pelo nosso aparelho respiratório. Algumas partículas conseguem chegar aos alvéolos. As paredes dos alvéolos são revestidas por uma camada fina de água, onde o ar se dissolve, tornando possível a passagem do oxigênio para o sangue. Algumas partículas conseguem chegar até o interior dos alvéolos e ficam presas nesse líquido. Parte delas são dissolvidas e passam para o sangue. Outra parte não se dissolve e é atraída por um grupo de células chamado macrófagos. Os macrófagos começam com essas partículas quimicamente. Entretanto, algumas poeiras ou fungos metálicos, dependendo da sua natureza química, não são dissolvidos pelos macrófagos. Nesses casos, os macrófagos fazem um revestimento nessas partículas, que ficam permanentemente presas à parede alveolar. Parte do espaço utilizado para a troca gasosa fica agora obstruído com a presença dessas partículas recobertas. Com o passar do tempo, com a exposição a uma ambiente contaminado, o número de partículas presas pela alvéolo aumentará, reduzindo a troca gasosa e de respiração. Outro tipo de partículas sobre as quais muitos trabalhadores ficam expostos são as minéticas. Elas são geradas na pintura em spray, na pulverização de agroquímicos ou outros processos que rompem o líquido em pequenas gotículas, que ficam suspensas no ar e podem ser inaladas pelo trabalhador. Em alguns casos, essas gotículas emitem vapores que podem ser absorvidos pelo trato respiratório, isto é, desde a mucosa da nariz, garganta até os pulmões. Nesses casos, os macrófagos nada podem fazer para proteger o seu organismo contra essas substâncias.
Os gases são gerados em uma grande variedade de processos produtivos, como galvanização, quando o aço é gerado, tratamento de água em que se utiliza cloro, sistemas de refrigeração em que se utiliza amônia. Quando esses gases atingem os pulmões, grandes danos são causados. Quando inalados, alguns gases considerados irritantes provocam queimadura química nos pulmões do indivíduo, causando assim uma reação de defesa do organismo, que secreta um líquido na tentativa de amenizar essas queimaduras. Esse processo é chamado de edema agudo e pode levar rapidamente a pessoa à morte, por impedir a troca de oxigênio nos alvéolos. Existem outros gases, como o gás carbônico, o metano e o gás de cozinha, o GLP, que, embora não sejam irritantes, podem levar à morte por asfixia, pois, quando estão em grande concentração, ocupam todo o espaço do oxigênio no ambiente. Um outro tipo de contaminante são os vapores orgânicos, gerados pela evaporação de solventes, derivados de petróleo, álcool, naftalina e outros produtos químicos voláteis. Esses produtos, após passarem pelo sistema respiratório, chegam ao pulmão e são absorvidos rapidamente pelo sangue. Na corrente sanguínea, essas substâncias passam pelo fígado e são distribuídas para outros órgãos ou sistemas, podendo atingir o sistema nervoso central, os rins, os ossos e outras partes do corpo humano. Algumas dessas substâncias provocam a narcose, com efeitos semelhantes à embriaguez, que é causada pela ingestão de bebidas alcoólicas e podem provocar lesões no cérebro. Muitas vezes, os efeitos à saúde gerados pela inalação de agentes químicos, como poeiras, névoas, fumos, gases e vapores, demoram a aparecer, e quando isso ocorre, pode ser muito tarde. Alguns desses efeitos são irreversíveis. Agora, você já conhece os principais efeitos causados à saúde pela exposição a ambientes contaminados. Lembre-se sempre de se proteger adequadamente toda vez que ficar exposto a contaminantes que podem ser inalados. Você é o maior responsável pela preservação de sua saúde. Certo, turma? Então, nesse vídeo a gente conseguiu ver melhor como que funciona este processo de respiração numa animação 3D, né? Então, esse vídeo aqui é uma animação 3D e fala das consequências do ar que a gente respira, da qualidade, né? Então, devemos procurar uma qualidade aí na nossa respiração e fugir de alguns ambientes onde o ar está muito poluído, tá? Porque isso a médio e longo prazo pode trazer consequências ruins, certo? Então, olha lá, a respiração. Respiramos o tempo todo, até mesmo enquanto dormimos. Não precisamos sinalizar para o corpo que é necessário respirar. Como você viu, o gás oxigênio e o gás carbônico fazem parte da composição do ar, ou seja, da atmosfera terrestre. Cada vez que respiramos, um pouco de ar entra e um pouco de ar sai pelo nariz ou pela boca. O gás oxigênio do ar que entra em nosso organismo é distribuído pelo sangue em todas as células do corpo. Além de consumir gás oxigênio, o corpo produz gás carbônico, que é eliminado para o ambiente pela respiração. Ou seja, durante a respiração, o corpo absorve parte do gás oxigênio à sua volta e libera gás carbônico que produziu. O sistema respiratório agora. Nosso sistema respiratório é formado por órgãos que realizam a troca de gases entre o corpo e o ambiente. Observe o esquema a seguir. O nariz tem pelos que filtram a poeira do ar que entra por ele. O ar segue pela cavidade nasal, onde é aquecido e umedecido. Passa então pela laringe, pela faringe e pela traqueia. A traqueia se divide em 2 ramos, chamados de brônquios. Cada brônquio leva o ar para os pulmões. É praticamente o que a gente viu nesse último vídeo, tá? Que ele vai explicando ali passo a passo em uma figura de corpo humano em 3D de como ocorre este processo aqui do ar dentro do nosso organismo, tá? Então, aqui, nós vamos ver, aqui novamente fala da entrada e da saída do ar, tá? Inspiração, como que ocorre a inspiração, como que ocorre a expiração dentro do nosso corpo, tá? Aqui nós temos filtrando o ar. Ao passar pela cavidade nasal, parte das impurezas e dos micro-organismos presentes no ar fica retida nos pelos e no muco, tá? Então, por isso que nós temos esses pelinhos dentro do nariz, porque ele ajuda a processar ou a filtrar as impurezas que tem no ar, não deixa com que elas vão para o nosso organismo, tá? Parte dela, né? Um pouco sempre acaba indo, mas essa é a função, então, dos pelinhos e do muco. Além disso, a tosse e o espirro ajudam a eliminar a poeira que entra nas vias respiratórias, pois esses movimentos forçam a saída do ar, tá? Agora aqui, André mediu o tórax de Carlos em 2 momentos. Após a inspiração, antes de soltar o ar,
e após a expiração, depois que ele soltou. Em seguida, eles fizeram um gráfico ao lado como resultado. Responda no caderno qual das barras representa o tamanho do tórax de Carlos antes de soltar o ar. Então, aqui, ó, eu tenho o gráfico. Isso, com o pulmão vazio e com o pulmão cheio, né? Então, vocês já sabem que quando o pulmão está vazio, o tamanho dele vai ser menor. E quando o pulmão está cheio, vai ser maior a medida. Então, eu quero que vocês coloquem aí, ó, qual dos dois representa o tamanho do tórax de Carlos antes dele soltar e por quê, tá? É bem fácil, bem simples. Coloquem aí a resposta de vocês no caderno da questão 1. Aqui agora, vocês vão copiar e responder no caderno as perguntas abaixo. Então, eu tenho aqui algumas perguntas, ó. Vocês vão copiar aí no caderno e responder, tá? Leia o enunciado e analise o gráfico da página 194. Então, olhem aí no livro de vocês, a página 194, no livro de História, Geografia e Ciências. Aprender juntos. Vou abrir aqui o meu. 194. Vocês vão observar aí o gráfico para conseguir responder essas questões, tá? Então, olha lá, 194. Esperei um pouquinho. Na verdade, é essa aqui mesmo, tá? Este gráfico aqui. Então, mas quem quiser olhar no livro, que fica um pouco melhor de visualizar, vocês vão olhar lá e responder o seguinte. Qual das barras representa o tamanho do tórax de Carlos antes de soltar o ar e por quê? Ah, tá. Aqui eu coloquei foi colocado de uma forma, mas aqui, ó, para vocês copiarem no caderno, copiem daqui, tá? Questão 1. Copiem desta forma que está aqui, que está resumida. Aqui tem mais detalhes, falando mais coisas, mas é o mesmo gráfico, é a mesma questão na 1, tá? Qual das barras representa o tamanho do tórax de Carlos antes de soltar o ar e por quê? 2. Quais órgãos formam o sistema respiratório? Quais são os órgãos que formam o sistema respiratório? Então, ó, vocês vão olhar aí no que a gente já viu nos vídeos e o que está falando aqui em cima, que está explicando quais são todos os órgãos que fazem parte do sistema respiratório. Porque todas essas é para fazer no caderno. Todas elas é para copiar e responder no caderno, da 1 até a 6, tá? 2 já foi, 3. Para garantir a respiração, o corpo realiza 2 movimentos. Quais são os 2 movimentos? Bem fácil também, tá? Quais são os 2 movimentos que o corpo realiza? Ó, vem falando aqui, vem falando lá em cima, já tinha sido explicado quais são os movimentos, nessa imagem aqui também está explicando. No vídeo também está explicando, tá? Então, são formas que o professor encontra de explicar, às vezes, a mesma coisa, mas de diferentes maneiras, tá? Através de vídeo, através da explicação do livro, através de uma outra explicação de um outro autor, certo? Questão 4. Qual o gás o corpo produz que é eliminado na respiração? Qual é o nome do gás que o nosso corpo produz e que é eliminado pela respiração? 5. Qual o gás essencial para a vida na Terra que é utilizado no processo de respiração da maioria dos seres vivos? Qual é o gás que a maioria dos seres vivos necessita para sobreviver? Qual o nome desse gás? 6. O que leva a nossa respiração a acelerar em algumas situações e a diminuir em outras? O que leva nós respirarmos mais vezes ou mais rápido, que chegamos às vezes a sentir o nosso coração bater mais forte? O que leva isso a acontecer? Às vezes acelera muito e às vezes diminui muito, tá?
pensem aí e respondam no caderno da questão 1 até a 6, tá? Observando aí no livro de vocês a página 194, para responder a primeira questão, certo? É isso por hoje, façam aí com carinho, atenção e até quinta-feira.